Assista agora o programa Mais Cidadão, com o professor Eduardo Coelho. Olá, bom dia. Sou o professor Eduardo Coelho. Sejam muito bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Hoje você vai acompanhar uma entrevista sobre um assunto muito importante para o desenvolvimento da nossa região. São os programas habitacionais para a população de baixa renda, com o secretário municipal de Habitação de Campinas e diretor-presidente da Coab, André Von Zuber. No quadro Tô Louco para Saber, vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com os intercâmbios culturais ou de trabalho e também vamos esclarecer suas principais dúvidas sobre esse assunto. E no bloco Cidadão de Atitude, você vai conhecer a Mata de Santa Genebra, uma importante reserva florestal situada na área urbana do distrito de Barão Geraldo, em Campinas. Confira agora a entrevista sobre os programas habitacionais. Olá, na entrevista de hoje nós vamos falar sobre habitação popular, que é um tema extremamente importante para o desenvolvimento de Campinas e da nossa região. Nós estamos aqui recebendo o André Von Zuber, que é o secretário municipal de habitação e também o responsável pela Coab, a nossa companhia de habitação popular de Campinas. André, ao agradecer a sua presença, eu queria lhe perguntar, qual é o déficit habitacional de Campinas? Quantas famílias estão precisando de moradias neste momento? Déficit habitacional, nós fizemos o ano passado um recadastramento e hoje nós podemos dizer com certeza que temos 45 mil famílias aguardando novas moradias em Campinas. A gente fala de ocupações, a gente fala de área de risco e ouve falar, viu tantas imagens extremamente preocupantes na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, onde deslizamentos de terra acabaram matando pessoas, famílias, trazendo muitas dificuldades. É preciso esperar acontecer o problema para depois tomar providência ou em Campinas é diferente? Em Campinas é diferente. Aqui nós estamos fazendo um trabalho preventivo já há alguns anos e mais especificamente com relação a esse verão, que nós tivemos muitas chuvas aqui também, nós fizemos a remoção preventiva, ou seja, removemos aquelas famílias que estavam em situação de risco iminente, oferecendo um aluguel social, o chamado auxílio moradia, para que elas pudessem sobreviver até que a gente consiga oferecer uma casa digna, e também fizemos a demolição de todas as casas que estavam em área de risco. Com isso, a gente evitou que pudesse ocorrer tragédias aqui na nossa cidade. Em relação ao projeto Minha Casa, Minha Vida do governo federal, quantas estão previstas para Campinas? Olha, a Prefeitura de Campinas já aprovou 16 mil unidades habitacionais que foram apresentadas para a Caixa Econômica para que eles possam analisar quais os projetos que de fato eles irão financiar. Desses 16 mil, 3 mil já foram aprovadas pela Caixa Econômica e já iniciamos a construção. Em relação aos projetos da Coab e da Secretaria de Habitação, quais são as grandes linhas diretrizes do trabalho dessa secretaria? Bom, primeiro nós temos essa questão do enfrentamento das áreas de risco. Não só a remoção, como também nós agimos evitando novas ocupações, o que é muito importante, porque senão nós vamos ficar enxugando gelo, como se diz. Nós temos uma atuação firme de fiscalização para evitar novas ocupações. E quando elas ocorrem, nós tomamos as medidas jurídicas cabíveis para a reintegração de posse dessas áreas e com isso evitamos novos adensamentos. Paralelamente a isso, e junto com o programa Minha Casa Minha Vida, nós estamos produzindo unidades habitacionais para resolver de forma definitiva o problema das áreas de risco. Essa é uma ação importante porque ela visa equacionar o problema da moradia na cidade. Quer dizer que essas famílias que estavam, por exemplo, em áreas de risco, elas já foram transferidas ou está num processo que pode demorar quanto tempo? Não, algumas já foram transferidas, mas outras estão aguardando a construção das novas moradias. E essas moradias, elas estão sendo construídas, então nós teremos moradias sendo entregues esse semestre, no semestre seguinte e assim sucessivamente, para que a gente possa atender a todos. Em relação ao projeto do governo federal, Minha Casa Minha Vida, eu queria saber o seguinte, qual é o conjunto de documentos que as pessoas têm que apresentar e quais as condições para poder ter acesso a este programa?
Bom, no programa Minha Casa Minha Vida você tem duas situações. As famílias que ganham de 0 a 3 salários mínimos, essas precisam fazer o seu cadastramento lá na Coab. O ano passado nós abrimos esse cadastramento e foi com base nele que nós chegamos a esse déficit de 45 mil famílias. Mas as famílias que ainda não fizeram podem se dirigir à Coab e fazer esse cadastro. E a partir desse cadastro nós estaremos oferecendo as moradias. Agora, as famílias que ganham acima de 3 salários mínimos até 10 salários mínimos, estas precisam verificar junto à Caixa Econômica Federal a sua capacidade de financiamento. Verificando isso, elas podem se dirigir às empresas que estão autorizadas a construir nesse programa e fazer a oferta naquela proposta de moradia. Às vezes, André, acontece de os municípios terem uma política de levar as pessoas para morarem muito longe, muito além das periferias, o que leva as prefeituras a gastarem muito dinheiro em infraestrutura, novas creches, o transporte muito complicado. E existem teses de alguns prefeitos no sentido de que se devem ocupar áreas mais centrais, que são chamados vazios urbanos. Qual é a política mais adequada? Bom, primeiro que a ocupação dos vazios urbanos é sempre uma boa política e aqui em Campinas tem sido feito isso. O que acontece é que nem sempre você consegue conciliar o custo da terra com a capacidade de construção de unidades de famílias de baixa renda. Mas o que nós temos feito, e isso é uma determinação do prefeito, é que as famílias procurem se fixar na mesma região da onde elas já residem e tendo toda a infraestrutura naquele empreendimento. Secretário, uma outra questão é a seguinte: às vezes a gente verifica uma ocupação recente, logo as pessoas trazem materiais de construção, começam a erguer suas casas e a gente vê até casas de bom padrão, até de 2 andares e tudo mais. Isso me traz uma dúvida, que é a seguinte: se existe lá o terreno, se é possível baratear o custo dos materiais de construção, por que não deixar essas pessoas construírem suas casas, naturalmente, com projetos elaborados e, vamos dizer assim, autorizados pela prefeitura? Não é uma boa política a de mutirão, em alguns casos? Sem dúvida. Na área de habitação, nós temos que lançar mão de todas as formas para atingir um objetivo que é o sagrado direito das pessoas morarem com dignidade. Hoje nós estamos com um foco muito forte na Minha Casa Minha Vida, porque são recursos federais destinados especificamente para esse tipo de empreendimento. Mas nós, juntamente com outras Coabs do Brasil, já apresentamos ao Ministério das Cidades um pedido para que eles considerem os lotes urbanizados, que seria justamente para atender esse tipo de proposta. Ou seja, você oferece o lote urbanizado e ele mesmo promove a construção de forma adequada. Eu acho que isso seria um ganho para todo o sistema de habitação. Outra dúvida que as pessoas têm é em relação à diferença entre o déficit habitacional e a capacidade dos municípios de empreender essas construções e oferecer isso para as famílias de baixa renda. Como é que é esse processo? Quais os projetos futuros para reduzir cada vez mais esse déficit habitacional? O déficit habitacional ele tem que ser perseguido por todos os governos. Isso não é tarefa de um único prefeito ou de uma única administração. Então é necessário que você tenha uma continuidade dos trabalhos. E é nisso que nós apostamos. Eu acho que cada um está fazendo a sua parte para poder atingir esse objetivo. A prefeitura sozinha, ela não dispõe de recursos orçamentários para enfrentar esse problema. Hoje é fundamental contar com o apoio do governo federal e do governo do estado, porque somando esses recursos mais o recurso do município, nós podemos fazer cada vez mais. André, finalizando, nós temos uma região metropolitana com 19 municípios, 2,5 milhões de pessoas. Se eventualmente um município resolve o seu problema habitacional e outros não resolvem, não há uma tendência das pessoas migrarem de uma cidade para outra em busca de uma solução de um problema que é grave para todos? Esse ponto é importante porque nós temos que pensar a habitação do ponto de vista metropolitano. Isso é muito importante. Na região metropolitana, nós temos uma Câmara Temática, que é a Câmara Temática da Habitação, além de outras, onde nós participamos com ideias, sugestões, propondo saídas que possam ajudar os demais municípios. Inclusive, por determinação do Dr. Hélio, nós também estamos colocando a Coab a serviço dos outros municípios da região, que muitas vezes não dispõem de corpo técnico para empreender na área de habitação. Então, acho que isso é uma forma de Campinas ajudar também a melhorar a questão habitacional na região metropolitana como um todo. Então a gente agradece a sua participação, parabeniza pelos programas que vêm sendo realizados e também para dizer que o problema habitacional é um problema de décadas, precisa ser resolvido, tem que haver compromisso em torno disso.
O custo de toda essa operação é bastante elevado, mas tem que haver sempre um compromisso público para ajudar as famílias que são de baixa renda a encontrarem a esperança da sua vida e atingirem um sonho, que é o sonho de todos nós, de termos um endereço nosso, a capacidade de viver na nossa cidade e na nossa região. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.